Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana, eu tenho um bebê de 1 ano e 2 meses e eu resolvi fazer esse vídeo para contar a minha experiência sobre quando eu descobri que ele nasceria com pé torto congênito. Quando eu descobri isso, eu estava com 22 semanas de gestação e eu pesquisei muito na internet, no YouTube, em rede social, onde eu tivesse acesso como seria o tratamento, como seria o pós, né, como que era, o que que aconteceria, o que que me esperava. E eu realmente não encontrei muito material de qualidade. E se eu puder ajudar algum papai ou mamãe que descobrir que o bebezinho vai vir a nascer com o pé torto congênito, ou descobrir o parto, eu vou ficar muito feliz, porque eu realmente sofri bastante quando eu descobri. Eu achava que seria muito difícil, sabe? A gente nunca quer que o bebê tenha qualquer tipo de problema, né? Quando a gente engravida, o maior sonho de todo pai e mãe é que o bebê nasça 100% perfeito. E eu lembro até hoje que quando eu fiz a primeira ecografia que eu descobri do pé torto, meu marido estava comigo, porque foi a morfológica do segundo trimestre. E na hora que a médica falou, o Pedro vai nascer com o pezinho esquerdo torto, eu fiquei muito triste, muito abalada, e meu marido me respondeu, mas amor, ele tem o pé. Então, eu acho que isso é a maior lição, assim, pra gente pensar que vai dar tudo certo. É um tratamento que resolve 100%, pelo menos foi, né, a minha experiência. O Pedro tá perfeito, com o pé perfeito, tá caminhando, tá tudo certo. Então, eu vou contar um pouquinho aqui do histórico e explicar como foi que eu fiz o tratamento dele, como ele reagiu a esse tratamento e como ele tá agora. Então, o que que é o pé torto congênito? O pé torto congênito é uma malformação que pode afetar um ou dois pés do bebê e é relativamente comum. É em média 1 a cada 1.000 nascidos e o pé fica virado para dentro e de ponta e para dentro. No caso do Pedro, era o pé esquerdo que estava virado de ponta e para dentro. Eu acredito, eu não sou médica, né? Mas eu acredito que pode ter outros tipos de deformidade virado para fora também é considerado pé torto, mas eu não tenho certeza. Eu pesquisei muito sobre o caso do Pedro em si, tá? As causas, elas não são totalmente conhecidas, elas podem ser causas associadas, histórico familiar aumenta o risco, restrição do espaço do útero pode aumentar o risco também, pode ter outras causas que eu não saberia falar agora. Como eu descobri, então, né? Quando eu estava no segundo trimestre de gravidez, com 22 semanas, a gente foi fazer a ecografia morfológica de segundo trimestre e foi passando, né, cada partezinha do corpinho dele e chegou o pé direito, tudo perfeito. Quando chegou no pé esquerdo, foi detectado que ele estava virado, né? E eu fiquei muito chateada. Eu não queria acreditar, eu ainda pensei, pensei não, eu fui outro dia em outro médico para ver se, daqui um pouco era a posição que ele tava no útero e ele tinha se mexido e não era isso. E aí no outro dia eu fui em outro médico, ambos muito bons, e ele me confirmou que o pé do Pedro era torto. E então, a partir disso, eu fiquei vidrada em pesquisar e entender melhor como seria o tratamento, como era e né, o que ia acontecer quando o Pedro nascesse. Como que é, então, o tratamento do pé torto? O padrão ouro do tratamento de pé torto congênito é o método POM7, tá? Ele consiste em manipular o pezinho. Quando o bebê tem mais ou menos 7 a 10 dias, já dá para começar o tratamento. E eles manipulam o pezinho e colocam gessos. Esses gessos são seriados, eles vão sendo trocados semana a semana, até o pé atingir a posição correta que se espera. E aí é feita a tenotomia do tendão de Aquiles, porque os gessos seriados, esses gessos semanais, eles corrigem o pé, viradinho para dentro, ele vem, mas ele segue de ponta, o gesso seriado não consegue corrigir isso. Então, a partir, né, de solucionar isso, quando chega na posição esperada, é feita a tenotomia de tendão de Aquiles, que como é, né, é uma cirurgia pequena, faz um buraquinho no tornozelo do bebê e corta o tendão de Aquiles. E depois dessa cirurgia, coloca o gesso por mais 3 semanas, porque é o tempo necessário para a reconstituição de tecidos moles. Então, o bebezinho usa os gessos semanais, faz a tenotomia do tendão de Aquiles. Após a tenotomia do tendão de Aquiles, ele coloca mais um gesso, que fica no mínimo 21 dias. Depois disso, quando ele tira esse gesso, ele começa a usar uma órtese para manter a posição conquistada no tratamento.
E isso que complicou muito para mim quando eu descobri como era o tratamento. E eu vi a órtese que era utilizada. No Brasil se usa uma órtese chamada órtese de Dennis Brown. Para quem não conhece, é uma botinha, são duas botinhas que são ligadas por uma barra de ferro. E essa barra de ferro, ela dá uma limitada nos movimentos. E quando eu descobri que era essa órtese que usava, nossa, eu sofri muito, eu não queria usar. Eu realmente não queria usar essa órtese. Eu achava meio torturante até essa órtese para o bebê. Porque não é 30, 60 e 90 dias de tratamento. Né? Indicam que a órtese deve ser usada até uma idade mais avançada, 3, 4 anos. Acho que não tem uma data exata, mas é bastante tempo de uso. Então eu realmente não queria usar essa órtese. E eu comecei a ir atrás de outros tratamentos, outras possibilidades, para não precisar usar essa órtese no meu bebê. Então eu encontrei um médico em Porto Alegre, eu fui em vários ortopedistas pediátricos, e a gente mora em Porto Alegre, então a gente encontrou um médico aqui que me ofereceu um outro tratamento que não precisaria da órtese, e na hora, nossa, é esse que eu vou fazer, né? Mas eu não tinha muita noção, eu não tinha pesquisado tanto, eu achava que eu tinha pesquisado muito, mas depois eu vi que eu não tinha pesquisado tanto assim. Então, quando o Pedro nasceu, quando ele tinha 7 dias, eu acho, eu levei ele nesse médico e ele indicou que o Pedro começasse a fazer fisioterapia. E eu comecei a fazer fisioterapia 3 vezes na semana. Era um processo chato para ele, ele chorava, ele não gostava, era super cedo, então era ruim, sabe? E a gente fez uma semana, 2, 3, quando chegou na 4ª semana, eu já tava vendo que aquilo ali não tava resolvendo em nada. Eu fui atrás de outros ortopedistas pediátricos. E eu nunca vou me esquecer, no primeiro que eu cheguei, ele me falou assim, tu pode fazer fisioterapia pro resto da vida, no pé do teu bebê nunca vai resolver. Porque o pé torto congênito não resolve com fisioterapia. E aí eu comecei a ler e estudar mais a fundo sobre o tratamento, mas eu ainda não queria usar essa órtese de Dennis Brown. Então, comecei a fazer pesquisa, marcar médico. Eu fui ao total 5 ou 6 ortopedistas pediátricos em Porto Alegre. E todos me falavam que o tratamento era esse, o método Ponseti, tenotomia de tendão de Aquiles e depois a órtese de Dennis Brown. E era uma coisa que eu não aceitava, eu pensava, como assim? Não existe em lugar nenhum do mundo outro tratamento, o único tratamento é esse, que é um tratamento super antigo, sabe? E foi, pesquisa após pesquisa, eu encontrei uma marca, uma clínica de órtese, que tinha criado essa órtese, que era de um médico americano do Maine chamado Gerald Cunningham, que era uma órtese unilateral. Então eu encontrei essa órtese, mas eu tinha que encontrar um médico que estivesse disposto a fazer o tratamento conforme é feito no Brasil, a primeira fase, e a segunda fase usar essa órtese. Como o Pedro só tinha um pé afetado, eu não queria que ele precisasse usar a botinha nas 2 pernas. E aí, o que eu fiz? Eu comecei em médico, não encontrei nenhum médico em Porto Alegre disposto a usar essa órtese. Acredito que, como é algo meio novo para cá, essa órtese não é nova, mas para o Brasil ela não é conhecida. Os médicos têm um certo receio, um medo de usar uma coisa que eles não conhecem. Então, eu, através de muita pesquisa, encontrei um médico ortopedista pediátrico de Porto Alegre, chamado Paulo Miage. Eu não sei se pronuncia exatamente assim o sobrenome dele. E eu entrei em contato com ele, mandei essa órtese que eu tinha encontrado, que era essa órtese feita no Maine, mas ela também tem na Inglaterra, então tem nos Estados Unidos e na Inglaterra. E falei que eu queria muito usar essa, que eu não queria usar outra. Ele se informou sobre a órtese e acredito que na outra semana a gente iniciou o tratamento do Pedro. O Pedro colocou o primeiro gesso no dia 14 de dezembro de 2023, com 59 dias de vida. E eu até vou colocar uma parte do dia que ele colocou, eu filmei o Dr. Paulo explicando. E ele colocou o primeiro gesso e em 5 minutos ele quebrou esse gesso, porque ele não era mais recém-nascido, ele já era um bebê mais velho, maior, mais forte. E ele ficou muito chateado, foi um dia horrível pra mim, eu lembro como se fosse hoje, assim, eu chorei, foi muito complicado. Como eu fazia bate-volta de Porto Alegre pra São Paulo, as pessoas também me atacavam no aeroporto, perguntando o que aconteceu com a perna do teu bebê, como se eu tivesse jogado ele no chão. É incrível o quanto a curiosidade do ser humano ultrapassa as barreiras do bom senso, né? Que é
tu chegar numa mãe e perguntar se ela deixou o filho cair, sabe, só pra matar a sua curiosidade, pra saber o porquê que o bebê tá com um gesso na perna. Enfim, o Pedro então começou o tratamento no dia 14 de dezembro. Ele colocou um total de 5 gessos. A gente geralmente ia na quinta para São Paulo. Ele já usava o gesso até a outra quarta. Então, quando dava 6 dias, eu tirava o gesso dele. Eu colocava ele numa banheirinha com água quente, colocava roupinha de piscina nele, pegava uma tesourinha e ia cortando e puxando com as mãos. Era um processo bem difícil, assim, porque era demorado, eu não via a hora de tirar. Cada dia, cada gesso que eu tirava e eu via que o pezinho estava numa posição mais retinha, era uma vitória. Eu ficava muito feliz. Para dar os banhos nele, eu comprei tipo um garrote desses que a gente usa no braço para tirar sangue. Então eu colocava um saco, esse garrote bem na pontinha do gesso e apertava. Mas igual, era entre 2 pessoas, uma pessoa segurava a perninha e eu dava o banho, mas eu colocava o saquinho para não molhar o gessinho. E eu também adesivava o gessinho dele e colocava tape de bichinhos para ficar mais coloridinho, mais bonitinho para ele. Então foram 5 gessos ao total. Ele tirou daí o último gesso e a gente fez a cirurgia num domingo. No domingo, dia 21 de janeiro, o Pedro fez a cirurgia no Hospital Albert Einstein. E a gente foi pro hotel no mesmo dia. Ele ficou com esse último gesso até o dia 13 de fevereiro, terça-feira de carnaval. Então foram um total de 23 dias com o último gesso. Ele ficou mais tempo com o último gesso porque a gente estava esperando a viagem para Londres, quando a gente iria buscar a botinha. E como que foi, então, com o processo dessa órtese unilateral? Após começar o tratamento com o Dr. Paulo, a gente entrou em contato com a London Orthotic Consultants, que é uma clínica de ortopedia infantil localizada em Kingston, é meia hora de Londres. E essa botinha foi criada por um médico do Maine, mas ela tem nessa clínica em Londres também. Inclusive, ela tem, o Dr. Sam levou para essa clínica, Sam Walsley é o nome dele, porque uma mãe da Inglaterra foi até o Maine buscar para o bebê dela, fez a mesma coisa que eu fiz, foi atrás de uma órtese diferente. E por causa disso, ela entrou em contato com os ortopedistas locais, até que ela encontrou um que tivesse disposto a começar a usar essa órtese lá. O Dr. Sam, então, ele foi até o Maine, ele aprendeu com o Gerald sobre a órtese e a partir disso ele começou a aplicar a órtese na clínica dele. E para nós seria mais fácil ir para Londres do que ir para o Maine, porque afinal de contas tem voo direto de São Paulo para Londres, enquanto para o Maine não tem. Então a gente entrou em contato com a London Orthotic Consultants, agendamos uma consulta com o Dr. Sam. A gente fez uma consulta online, explicou, mostrou o pezinho do Pedro e ele falou que sim, que o Pedro tinha indicação de usar. A gente já sabia que sim, né? E aí a gente fez todo o tratamento, combinou com ele, então, quando nós iríamos para Londres, mandamos as medidas do pezinho, da perninha do Pedro. E aí no dia 15 de fevereiro a gente pegou um voo de Porto Alegre para São Paulo, passamos no Dr. Paulo para mostrar como o pezinho do Pedro tinha ficado. Ele ficou muito feliz, o pezinho estava super bem. E aí depois disso pegamos um voo para Londres, porque o Pedro tinha consulta na outra semana, acho que no dia 20 de fevereiro, para começar a usar a órtese. Então a gente foi 3 dias na clínica naquela semana, 20, 21 e 22 de fevereiro, para ajustar, né, ver como ele estaria se adaptando com o uso da órtese. E aí depois disso a gente veio pro Brasil. Então essa foi a primeira órtese, depois eu vou pegar ela para mostrar. Ele usou essa órtese até final de julho, quando a gente trocou a órtese pela segunda, porque a perninha cresce, o pezinho cresce, tem que trocar, né? Essa segunda a gente não foi para lá buscar, porque teve a enchente, problema da enchente no Rio Grande do Sul. E aqui em Porto Alegre ficou sem aeroporto, e nós conversamos com o Dr. Sam e pedimos se seria possível ele nos enviar essa órtese de outra forma, sem que a gente precisasse ir para Londres buscar. Então, o Pedro agora está usando essa segunda órtese. No início, logo depois da cirurgia, ele usou a órtese por o dia inteiro, ele usava a órtese, só tirava para tomar banho. Tomar banho e, tipo, em algum momento precisava trocar de roupa, mas a órtese ele usava direto contato com a pele. E depois disso ele começou a engatinhar com 8 meses. Um pouquinho antes eu comecei a diminuir o tempo de órtese. Acredito que ele estava usando umas 18 horas por dia, 19.
E quando ele começou a engatinhar, ele logo começou a ficar em pé. Então eu acho que quando ele tinha 9 meses e meio, eu já comecei a usar a órtese só para dormir. Outra coisa que eu mudei também foi que eu usava a órtese com contato direto com a pele, mas o Pedro estava sempre com a pele machucadinha, apesar dele não reclamar, a pele dele é muito branquinha, muito sensível, então estava sempre meio machucadinha. Eu comecei a usar em cima da roupa. E aí agora ele só usa para dormir essa órtese. O correto seria usar a órtese somente para dormir depois que ele começasse a caminhar, mas como ele já ficava em pé e ele estava tentando começar, eu achava que ela ia atrapalhar mais o desenvolvimento motor dele. E eu olhava todos os dias o pezinho super bem e eu pensava, bom, tá ok, vamos seguir assim. E aí agora com 1 ano e uns dias ele começou a caminhar e ele segue usando a órtese apenas para dormir. Em fevereiro nós vamos novamente para Londres para buscar mais uma órtese porque ela está começando a ficar pequena. O valor dessa órtese unilateral é bem salgado. Eu acredito que se ela fosse fabricada no Brasil, poderia ter um custo muito, muito menor, porque ela é uma órtese muito simples. Mas lá ela custa 3.800 libras, cada uma delas, quando é unilateral. Se o bebê precisar para os 2 pés, custa 4.500 libras. E aí, enfim, ele usa a órtese para dormir, nunca reclamou, ele é muito tranquilo com o uso dessa órtese, ele nunca chorou, nunca reclamou. Eu sempre também passo uma mensagem muito positiva todos os dias quando eu coloco a órtese depois do banho, eu digo, é a nossa botinha, a gente ama ela deixa o nosso pepé perfeito. E eu acredito que é muito confortável, muito tranquilo. Eu já li muito sobre as mães que usam a órtese de Davis Brown, a dificuldade que elas têm do bebê aceitar. E eu imagino mesmo que deva ser bem desconfortável. É por isso que eu não queria de jeito nenhum usar aquela órtese. Eu entendo que só ela seja acessível para muitas pessoas, mas a minha experiência eu acho que é legal de mostrar que ele fez um tratamento diferente do convencional, que nenhum médico, por exemplo, de Porto Alegre, quis aceitar e o pé dele tá perfeito. Foi um tratamento muito mais confortável, mais tranquilo para nós como família, para ele, e o pé dele tá perfeito. Então, existem sim outras formas. Como eu já falei anteriormente, eu não sou médica, eu não tô dizendo para ninguém fazer a mesma coisa, mas eu tô contando a nossa experiência que funcionou 100%, que foi muito bom. E eu vou postar o Pedro caminhando, ele tá caminhando super bem. Vou pegar a órtese aqui para mostrar também. E é isso. Então essa é a órtese que ele usa. Ela é uma botinha super flexível. Aqui vai o pezinho, enrola, né? Isso. Isso aqui enrola na coxinha. E aí ele dorme a noite inteira com essa botinha. Ela segura o pezinho para fora e bem dobradinho. Então permite que mantenha a posição adquirida depois da cirurgia, né? E dos dias seriados. O Papai Noel! Vem cá! Bom, então essa foi a minha experiência com o tratamento de pé torto congênito, né? O tratamento do pezinho do Pedro. E eu espero que se você tenha recebido esse diagnóstico, seja na gestação ou até mesmo somente durante o parto, esse vídeo te ajude a ver como é o tratamento, ver o que te aguarda e fique tranquilo, porque o tratamento ele realmente é muito menos doloroso do que a gente imagina. Os bebês, eles são extremamente fortes, resilientes, e eles nos mostram a todo tempo que eles conseguem aguentar o que for preciso. E é muito bom saber que tudo dá certo, sabe? Então, é isso. Espero que eu tenha ajudado de alguma forma.